Paz e bem, meus irmãos, minhas irmãs. Estamos no domingo, 22º domingo do tempo comum, dia 1º de setembro. No Brasil, damos início à Semana Nacional da Pátria. E hoje o nosso evangelho é retirado do livro de Marcos, capítulo 7, versículos de 1 a 8, depois de 14 a 18 e de 21 a 23. Naquele tempo, alguns mestres da lei e fariseus vieram de Jerusalém e ficaram em torno de Jesus. Eles observavam que os discípulos comiam os pães com as mãos impuras, sem se lavar, conforme mandava a tradição dos antigos. De fato, os mestres da lei e todos os judeus e fariseus, eles não comiam nada sem antes lavar as mãos, como mandava a tradição dos antigos. E tinham recebido diversas informações e também diversos mandamentos de como deveria lavar os copos, os pratos, os jarros, as panelas. E quando eles voltavam das praças, eles não comiam jamais alguma coisa sem antes ter tomado banho, conforme mandava a tradição dos antigos. Por isso eles perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não lavam as mãos e comem de modo impuro, conforme mandava a tradição? Jesus, olhando para eles, respondeu: bem profetizou Isaías sobre vós, como está escrito: hipócritas, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Vós anulais os mandamentos e vos prendeis em tradições humanas. Mas este culto não me agrada. Depois Jesus chamou para junto de si a multidão e continuou: em verdade, eu vos digo, o que torna um homem puro não é o que entra nele vindo de fora, mas é o que sai de dentro dele. Porque de dentro do coração do homem saem as imoralidades, as maldades, as falsidades, as falcatruas, os roubos, os adultérios, as fraudes, as calúnias, as concupiscências. E essas coisas saem de dentro deles. E são estas coisas que fazem o homem ficar impuro, e não as que entram de fora. Palavra da salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, hoje, novamente, diante da palavra de Deus, ela vem iluminar a nossa prática religiosa. Que às vezes cada um de nós vamos dizer assim: nós somos cristãos perfeitos porque nós jejuamos nas sextas-feiras ou ficamos sem comer carne na sexta-feira. Mas caluniam a vida do outro. Nós somos verdadeiros cristãos porque nós comungamos todo domingo e lemos a palavra de Deus todo dia. Mas somos fofoqueiros, falsos, mentirosos, violentos, desonestos. Nós somos cristãos verdadeiros porque nós contribuímos com o dízimo e trabalhamos em nossas paróquias. Mas, por outro lado, também somos mentirosos, violentos, gananciosos, vaidosos. Então, aí sim se aplica a palavra de Deus para a nossa vida hoje. Porque as práticas religiosas, a prática de religião, ela precisa estar acompanhada também de um coração devoto, de uma vida devota, de uma vida espiritual profunda. Por isso, a primeira leitura de hoje do livro do Deuteronômio vai nos recordar isso. Escutai a palavra e guardai a palavra, vivei a palavra, para que assim tenhais vida e possais entrar na terra prometida. Praticai a palavra. Os meus mandamentos não devem ser substituídos por tradições humanas. Porque depois dos 12 mandamentos, ainda a religião de Israel tinha mais 613 preceitos humanos, tradições humanas, e o povo não conseguia viver tudo isso. E porque o povo não conseguia observar tudo isso, então os mestres da lei e os fariseus diziam que esse povo era impuro, que esse povo era um povo perdido, porque ele não guardava tudo. E assim somos nós. Às vezes uma pessoa tem um pecado que eu não tenho,
e eu vou acusar o pecado daquele outro como cruel, como pecado abominável, mas o pecado que eu tenho às vezes pode ser maior do que o dele, pior do que o dele, mas o dele é pior porque é dele e não meu. Assim somos condescendentes conosco e cruéis com o outro. A segunda leitura também do apóstolo Tiago, ele vai dizer a mesma coisa: não se enganem, que somente escutar a palavra basta. É preciso escutar e praticar a palavra para que vocês não se enganem e mintam para vocês mesmos. As tradições não substituem a fé. As obras não substituem a fé, porque o nosso mérito é Jesus. E às vezes eu posso me enganar de pensar que eu sou um verdadeiro cristão porque comungo todo dia, mas eu sou fofoqueiro, malicioso, desonesto, injusto. Não. A segunda leitura vai dizer justamente, vai esclarecer e iluminar essa tendência para mim e para você, onde o apóstolo vai dizer: a religião verdadeira que agrada a Deus não são somente observâncias de preceitos humanos e de tradições humanas, mas sim de ser misericordioso também, misericordioso e também guardar os mandamentos, guardar a palavra. Não sou eu dono da palavra. Eu não moldo a palavra, ou arquiteto a palavra de acordo com a minha conveniência pessoal. A palavra é a palavra, e as tradições são importantes? São sim, mas desde que regada, desde que iluminada, desde que sustentada, também por uma profunda vida espiritual. O Espírito é que dá a vida. A lei não serve para nada se não tem Espírito. Então aqui nós podemos mergulhar no Espírito do Evangelho de hoje, porque os mestres da lei e os fariseus estão acusando os discípulos porque eles não lavam a mão de modo ritual. Vai ver que eles até lavavam as mãos por questão de sanitária, de segurança sanitária, mas eles não lavavam como é que mandava a tradição, o modo como tinha que lavar. Então os mestres da lei e os fariseus vão dizer: mas eles não estão fazendo aquilo que os nossos pais faziam e como faziam? Por que os vossos discípulos comem com mãos impuras? Porque não lavavam a mão de acordo com como mandava a tradição, e eles haviam aprendido muitas outras coisas da tradição, o modo de lavar prato, lavar copo, lavar panela. Mas Jesus vai dizer: bem profetizou o profeta Isaías sobre vós, povo hipócrita. Me honra com os vossos lábios, mas os vossos corações estão distantes. Uma vida divorciada, uma fé divorciada, uma prática divorciada de toda a palavra de Deus. Isso não salvará nem a mim e nem a você, porque a fé está divorciada. E a fé exige de mim uma coerência entre fé e vida. Agora, quando esse divórcio é muito largo, é muito grande, então aí vem as diversas incoerências da nossa vida, onde eu serei capaz de comungar e fazer o mal para o outro, comungar e roubar, ler a palavra de Deus e ser desonesto. E assim eu irei seguir muitas tradições humanas, mas o meu coração estará distante da palavra de Deus. E Jesus conclui: o que torna o homem puro não é o que vem de fora, mas o que torna o homem puro é o que sai de dentro dele, porque é de dentro dele que vêm as imoralidades, que vêm os adultérios, que vêm os roubos, que vêm as falcatruas, que vêm as calúnias, que vêm as violências, e são justamente estas coisas que vêm de dentro do homem e que fazem com que ele seja impuro, e não as coisas que vêm de fora. Meus irmãos, minhas irmãs, que esta palavra de Deus ajude você e a mim, então, a irmos purificando e exorcizando a nossa experiência de fé. Porque toda a prática de fé que nós temos, toda a prática religiosa que nós temos, precisa ter a sua sustentação numa vida espiritual profunda e num coração também profundo que busca a conversão no Senhor. Um grande fraterno abraço para todos, paz e bem, até amanhã se Deus quiser. Encerrei a minha missão em Honduras e agora já estou de volta para minha casa na Guatemala. Um grande fraterno abraço, paz e bem, até amanhã se Deus quiser.